Endometriose. Alteração patológica do útero caracterizada pela presença de tecido do endométrio fora de sua localização habitual. Você acabou de escutar as definições do dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia Presotto. Esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros podcasts seguindo a hashtag O Podcast é Delas nas redes sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Nesse programa, nós vamos fazer o terceiro episódio de uma série muito especial chamada Enciclopédia Feminista. Uma vez por mês, nós teremos convidadas que vão trazer um ponto de vista mais profundo sobre alguns temas que são extremamente necessários, se não urgentes, para serem desmistificados. Hoje vamos abrir nossa enciclopédia na letra E e vamos falar sobre endometriose. O endométrio é a mucosa que reveste a parede do útero. Ele é regenerado a cada ciclo menstrual através de um processo de descamação que nós também chamamos de menstruação. A endometriose, então, seria uma doença causada pelo crescimento dessa mucosa em regiões do corpo não muito comuns, como, por exemplo, o ovário, bexiga, apêndice, intestino e até diafragma. Essa doença é até bem comum entre as mulheres no período reprodutivo. Estima-se que entre 7 a 10 milhões de mulheres possuem o diagnóstico no Brasil. Além disso, a endometriose é responsável por 40% dos casos de infertilidade feminina no país. Mas se a endometriose é algo tão comum assim, por que não ouvimos falar dela com mais frequência? Pois é. O seu principal sintoma são fortes cólicas, principalmente no período menstrual. Porém, esse tipo de reclamação é algo visto com muita naturalidade e raramente investigado quando verbalizado pelas mulheres. Não é à toa que o diagnóstico ocorre com mais frequência em mulheres entre 25 a 35 anos, já que o tempo decorrido entre os primeiros sintomas e a confirmação da doença é de aproximadamente 7 anos. Até lá, nós aprendemos a viver suportando os demais sintomas que podem ser dores na relação sexual, dor ao urinar, fadiga e diarreia, principalmente no período menstrual. Hoje, uma pessoa que ajuda muitas mulheres a entenderem o que está acontecendo com o corpo delas topou participar desse episódio. Carol, fala um pouco pra gente sobre quem você é e como a gente pode começar a escrever esse capítulo da enciclopédia sobre endometriose. Olá, meninas, Júlia, Teca, obrigada pelo convite. Olá, quem está ouvindo também, né, nossa conversa. Olha, esse assunto rende, viu? Vocês chamaram logo a pessoa aqui, que geralmente fala muito sobre esse assunto. Então, eu tô, aliás, avisando que eu tô aqui também com os meus gatos, eles estão miando, então, não sei, tô com medo do áudio vazar aí. Mas tudo bem, porque eles também estão por dentro da minha história de endometriose. Eles podem opinar. Voltando na sua pergunta, né, como a gente pode tornar esse assunto, simplificando um pouco a pergunta, né, eu acho, como a gente pode tornar esse assunto mais popular, começar a falar, né, tirar essa palavra que parece tão complicada só do dicionário. Eu acho que é naturalizando a conversa, né, sobre menstruação, sobre algo que, assim, que já é natural, né, que as mulheres, que as pessoas com úteros, né, mulheres cisgênero, homens trans, enfim, pessoas não binárias passam por isso todos os meses. E ainda é muito tabu, né? A gente ainda, por mais que, enfim, o feminismo, principalmente online, tenha ajudado a gente a naturalizar a conversa, quando a gente sai da bolha, ainda tem muito tabu em torno disso, né? Aquela coisa de, tá de chico, tá naqueles dias, tá de TPM, parece que tem aquela nuvem cinza em cima do assunto que você tem que evitar, senão vai chover horrores na sua cabeça, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças se a gente naturalizar, porque eu acho que quanto mais a gente naturalizar falar disso, falar do que a gente passa todo mês, naturaliza também a gente falar das dores, né? E facilita a gente falar também com médicos. Então é um ciclo ali de naturalização da conversa que a gente precisa se jogar mesmo, assim, incentivar para fora da nossa bolha também, para fora da bolha feminista. Mas, Carol, por que você é a pessoa mais especial do universo para falar sobre a endometriose? Não sei se tão especial assim, né? Mas eu tenho contado minha história aí bastante. Porque você até comentou, né, que a média de diagnóstico aí são
7 anos, eu até vi recentemente que estava ali entre 7 e 10 anos. Eu levei 15 anos de muita dor para poder diagnosticar endometriose. Quando eu finalmente diagnostiquei, eu meio que virei a evangelizadora do diagnóstico, né? Eu queria que todo mundo, assim, quero que toda mulher consiga dar nome ao que ela sente, assim, né? Sem ficar nessa coisa de relativização, dessa coisa que vocês falaram de que sentir dor é comum e tudo mais. Eu compartilhei muito da minha jornada de tratamento, primeiro a jornada de diagnóstico, depois a jornada de tratamento na internet, e muita gente vinha me pedir ajuda, né? Mas onde você conseguiu esse diagnóstico? Como é que você ficou sabendo? Mil perguntas, e assim, eu não conseguia ajudar todo mundo, porque, enfim, eu tive um tratamento, tenho o privilégio de ter um convênio, então tratei aqui em São Paulo. Tinha gente que me perguntava que era de outro estado, que dependia do SUS, que meu médico não atendia no SUS, enfim. Aí eu tive a ideia de criar um grupo no Facebook, que eu chamo de Endomapa, para mapear os atendimentos de endometriose no Brasil. Por que mapear especificamente atendimentos de endometriose, né? Porque a gente precisa encontrar médicos que tenham essa sensibilidade de pelo menos desconfiar da doença, né? Pelo menos querer descartar essa possibilidade se a mulher está sentindo dor, pelo menos querer investigar, porque isso já é um grande passo. Então, nesse grupo, eu reúno mulheres de todo o Brasil com tópicos, né, para cada estado, e elas falam, sei lá, olha, aqui no Mato Grosso, na cidade X, me tratei com o médico tal, tá aqui o dado, o contato, às vezes elas contam mais detalhes, né, de como foi a consulta e tudo mais, porque é uma maneira, é o que eu consegui fazer para agir de uma maneira mais rápida, assim, porque o diagnóstico mudou muito minha vida, o tratamento mudou muito minha vida, e eu sei que isso pode fazer diferença para muita gente também. Então, eu ando espalhando a palavra do diagnóstico por aí, pelo grupo, e contando minha história para as pessoas terem uma ideia do que as mulheres podem passar. Assim, o meu caso é bastante extremo, foram 15 anos aí buscando tratamento, eu passei por 2 cirurgias, muitas internações, perdi pedaços de órgão, foi uma loucura. Mas, se eu ajudar outras mulheres a descobrir de uma maneira, descobrir mais cedo, né, para não passar por tudo que eu passei, isso já, assim, minha história já vai ter valido a pena, de certa maneira, assim. Ô, Carol, mais uma pergunta. Por que demora tanto para você ter um diagnóstico, né? Você demorou 15 anos aí entre começar os sintomas e ser diagnosticada. Qual que você acha que é a principal causa, assim, dessa demora? Eu sei que tem muito em torno da questão além do medo da mulher de falar na ponta da língua ali todos os sintomas que ela tem, porque é uma coisa considerada nojinho, sujo, né? Você fica com diarreia, você fica sangrando. Tem esse tabu, mas também existe um conceito, assim, entre médicos, que a maioria é homem também, né? Essa coisa de que a mulher está exagerando, ou de que dor é normal, que não devia estar reclamando, que faz parte da mulher. E isso, assim, é uma coisa muito difícil de apagar, porque vem de crenças tão antigas ali, desde que a Eva mordeu a tal da maçã, que acredita-se que a mulher tem que passar por tudo isso porque ela é mulher. Então, são crenças muito difíceis de você apagar da cultura das pessoas e da cultura médica também. Eu estava pesquisando, né? Eu também, como jornalista, tive a oportunidade de escrever sobre endometriose bastante. Então, quando eu não estou contando uma história, estou contando histórias de outras mulheres com a doença. E eu já entrevistei muitos médicos que comentaram: olha, a descoberta da doença é muito recente, né? É nos anos 90 ali. Então, muitas vezes a gente vai no médico, escuta ele falar: mas sua mãe teve cólica? Sua mãe teve cólica, é genético, você também tem. Mas quem garante que minha mãe não teve endometriose? Né? No meu caso, a minha avó paterna sofreu muito com isso. E ela veio de uma geração que não tinha nem acesso à medicina direito, né? Atendimento humanizado. Também, acho que a humanização também é uma coisa que falta, né, no consultório. As consultas, mesmo no particular, né, novamente falando desse privilégio, as consultas
muito rápidas e muito genéricas, e o médico quer muitas vezes tentar adivinhar o que você tem olhando para você, né? E aí você. É complicado porque, assim, por um lado, você obviamente tem que confiar no médico, mas pelo outro, só você sabe o que você está passando, né? Então, o médico olha ali na sua cara e fala que você está exagerando. Por anos e anos eu escutei que eu estava exagerando, que eu estava imaginando. Eu já conversei com mulher, recentemente uma mulher veio falar comigo no Instagram, que ela recebeu prescrição de remédio controlado para depressão por anos e anos, porque ninguém conseguia descobrir que dor era essa que ela tinha, que ela estava pirando, e também já era uma endometriose que tinha atingido outras partes do corpo, então ela sentia dores em outros lugares que não eram necessariamente a ver com cólica. E assim, tem muito a ver com essa cultura mesmo de não ouvir a mulher e de achar que a mulher merece essa tal punição que vem todo mês, assim, mas sentir dor exacerbada, assim, não é normal. Foi uma coisa que eu aprendi. E ouvir o meu corpo também. Então, assim, ok, médico que disse que eu estou exagerando, eu respeito sua opinião, mas eu vou procurar uma segunda opinião. E depois eu procurei uma terceira, uma quarta, uma quinta, até alguém me dizer o que estava acontecendo. Porque, assim, eu já desconfiava de endometriose quando eu consegui meu diagnóstico, mas eu achava que, assim, se não fosse endometriose, alguma outra coisa tinha. O meu corpo me dizia que alguma coisa estava errada. E eu não desisti de ouvir meu corpo, sabe? Isso foi fundamental. Eu acho que é uma ferramenta muito forte contra o que a gente escuta, né, de embate no consultório, né? Então, escuta teu médico, mas também escuta teu corpo, sabe? Isso é muito importante. Queria que você contasse um pouquinho sobre como é que foi a sua peregrinação até você realmente ser diagnosticada. Quantos médicos você passou? O que você ouviu dos médicos durante todos esses... Foram 15 anos, né, que você falou. Como é que foi essa sua trajetória? Nossa, quantos médicos eu passei, eu não sei nem dizer. Realmente não sei dizer. Mas, assim, essa cultura da indicação. Hoje faz muito sentido eu ter criado o Indomapa, né? Para as mulheres ficarem se indicando médicos, porque eu sempre, assim, eu tinha um médico que eu ia, mas assim, eu sempre tentava o médico da amiga que comentou: eu fui numa consulta ótima, um médico excelente, vou lá, vou tentar nele. Isso, novamente, contextualizando que eu sempre tive convênio, assim, então, sempre ia em médicos particulares e tal. E eu morava no Guarujá, então eu sempre ficava entre médicos no Guarujá, médicos em Santos, que era considerado uma medicina melhor, enfim. Quando eu me mudei para São Paulo, tentei pelo SUS, tentei pelo particular também, fiquei um tempo. Mas assim, todo mundo que eu ouvia falando, eu fui numa consulta excelente, falava, opa, me passa o telefone. Então, assim, lógico que eu mantinha um tratamento sempre, né, fixo, para exames de rotina, né, saber que estava tudo bem, mas eu sempre tentava reclamar com pessoas diferentes, né? Então, assim, eu acho que as coisas já não começaram muito normais para mim, porque eu menstruei muito nova, eu menstruei com 9 anos. Hoje em dia, assim, quando a gente escuta de uma menstruação tão na infância ainda, eu escuto muita história de mulheres que menstruaram na infância e os pais incentivaram a tomar remédio para parar. Novamente, aquele tabu de como assim uma criança menstruada, né? Tá virando moça, como lidar com isso? Ao invés de lidar, interrompe, né? A menstruação. Não foi o meu caso, ainda bem. Os meus pais esperaram ter uma idade ali de maturidade até eu mesma poder ir ao médico, né? Óbvio que fui tratando com pediatra, ginecologista, vendo ali o que estava acontecendo nesse corpo mudando aos 9 anos, mas eu não comecei a tomar remédio ainda. Uma coisa que meus pais não quiseram arriscar. Então, foi bom, assim, porque eu comecei a tomar remédio mesmo, já com as dores, assim, de não aguentar, lá quando tinha 15 anos, eu menstruei com 9. Então, foram muitos anos conhecendo como meu corpo agia, como reagia também. Eu, obviamente, tinha dias que eu não tomava remédio, assim, contínuo, né, não tomava anticoncepcional, mas tomava remédio para dor. Eu comecei a entender que remédios funcionavam, que remédios não funcionavam. Minha avó era muito dos chás, então ela me dava tudo que era chá para tentar curar minha dor. Eu entendia também que tipo de ciclo vinha quando eu tinha muita dor de cabeça, comecei a amadurecer, comecei a perceber outros sintomas. Então, quando eu comecei a ter uma suspeita de que meu corpo tinha algum problema, eu já tinha
foi uma suspeita que veio cedo, então, né? Porque eu não interrompi logo de cara. Porque o anticoncepcional, muitas vezes a menstruação interrompida, é bem popularmente dito isso, ela mascara os efeitos da endometriose, ao invés, o efeito não, sintoma, né? Então, você tá ali sobre efeito de remédio, você não sabe como é que seu corpo tá, né? Então, eu acho que se eu tivesse tomado remédio por esses primeiros anos, eu provavelmente ainda estaria procurando um diagnóstico, assim. Então, foi uma dor ali que teve um lado bom, porque eu logo cedo já sabia que eu tinha alguma coisa errada. Geralmente, a faixa etária das mulheres que descobrem endometriose é acima dos 30, porque já tentaram ter filho e não conseguiram, querem saber o que está acontecendo. No meu caso era assim, foi por causa de falta de qualidade de vida. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia assim sair no final de semana, eu não conseguia curtir uma festa com os amigos. Muitas vezes eu ficava de cama ao invés de sair, assim. Tinha dia assim, eu já saí para trabalhar com bolsa térmica na barriga amarrada com legging, porque eu não conseguia, porque tomei um monte de remédio e nada fazia efeito para curar minha dor, e eu não conseguia me concentrar de tanta dor. Já desmaiei de dor, já vomitei de dor, assim, já ouvi no. Também, e ao mesmo tempo, eu contando esses sintomas, já ouvi no médico que era exagero, já ouvi que. Vale a pena fazer esse parênteses também. Eu, sendo mulher negra, já ouvi que mulheres negras aguentam mais dores, que eu não sabia, que o médico não sabia porque que eu estava reclamando, que mulher da minha cor aguenta mais. Então, assim, não foi falta de tentar, sabe? Eu lembro que quando eu finalmente consegui o diagnóstico envolveu muitas etapas, assim. Eu fiz primeiro uma ressonância magnética da pelve com uma médica que tinha diagnosticado a endometriose de uma amiga. Foi o primeiro movimento do endomapa ali. E aí ela identificou os focos de endometriose. Depois eu passei por uma cirurgia que é tipo um exame, né? Que ele entra com a videolaparoscopia, ele entra com uma câmera e aí ele avalia a doença. E aí sai o laudo dizendo que se você tem endometriose mesmo, aí ele consegue ver se está em outras regiões. Eu lembro que essa segunda parte do diagnóstico, o médico perguntou como você conseguiu chegar nesse ponto? Como você deixou chegar nesse ponto? Cara, só de lembrar disso eu fico com muita raiva. Porque, assim, eu não deixei, me deixaram chegar nesse ponto, sabe? Muitas vezes eu cheguei alertando que tinha alguma coisa errada e diziam que não. Então, assim, não foi falta de tentar, não foi falta de buscar. Quando eu ouvi falar de endometriose a primeira vez, eu passei aí ao médico com a suspeita. Tipo, olha, eu acho que eu tenho endometriose, eu vi que os sintomas é esse, tem como fazer um exame? Eu não conseguia encontrar na internet, também não sabia que exame detectava, depois que eu fui saber que era ressonância. Então, não podia falar assim, olha, por favor, me descreve uma ressonância, né? Eu ficava muito dependente disso, assim, dependente de alguém me ouvir mesmo. E muitas vezes era bastante desesperador, assim. Em muitos momentos eu caí na lab, assim, fiquei um tempo pensando, será que eu tô exagerando mesmo? Será que não é assim mesmo? Será que eu tô inventando essa dor? Será que não é nem exagero? Será que é coisa da minha cabeça? Assim, eu entrei em várias piras diferentes, assim. E isso tudo faz parte do processo para chegar onde eu tô agora, assim. Eu sinto que pelo seu relato, que parece um gaslighting, assim, muito forte, que você sofre pelos médicos, né? Eu li um artigo científico a respeito de endometriose, que eu vou deixar o link todo na descrição, em que a pessoa ouviu relatos de mulheres, né, com endometriose, e é muito interessante isso que você falou, de que você chegava na consulta falando, olha, acho que eu tenho endometriose, eu não sei o exame que eu tenho que fazer, né, para diagnosticar. Porque outras mulheres, pelo relato de outras mulheres, elas também fizeram esse movimento, assim, que é um movimento até que você pode comparar com empoderamento, no sentido de, tipo assim, você ter conhecimento, você saber qual é o exame que você precisa, saber os remédios. Hoje em dia, na internet, a gente sabe até o nome dos remédios que existem para isso, o nome dos exames, como eles são feitos, é tudo muito informativo. Então, esse empoderamento é muito importante, eu acho que da parte das mulheres. Porém, não é isso que vai fazer o médico necessariamente dar uma via de exame, entendeu? Você pode tentar provar por A mais B. Alguns relatos de mulheres, essas mulheres nesse artigo, dizem que
o médico falava assim, ó, quem é médico aqui sou eu, entendeu? Não é você que vai dar o diagnóstico. Então, é uma coisa muito difícil, assim, é um certo abuso de poder nesse sentido, né? E eu acho interessante a gente colocar, que é o seguinte, você trouxe a sua experiência de passar em médicos pelo convênio, né? Eu fico imaginando como que é isso pelo SUS, assim, né? Que é muito mais precário as condições dos médicos e condições no geral, assim, né? Que você conhece de relatos de mulheres que passaram pelo SUS, por exemplo? E isso porque ainda vale a pena adicionar que o sistema de saúde brasileiro é das maiores referências para o mundo, né? A gente tem um bom sistema, né? Mas eu acho que tem essa questão, né? Tem um bom sistema, mas somos mulheres. Então, assim, o médico do SUS, ele pode não crer numa mulher tanto quanto o médico do convênio, quanto o médico que atende particular, que você paga 500 manda numa consulta. Porque, novamente, é uma cultura que não é desfeita nem na faculdade, né? Ainda falta essa humanização da consulta, né? De você ter a escuta aberta para o seu paciente. Isso, assim, isso eu falo também de um aprendizado com uma ginecologista que eu entrevistei, que é a Aline Calisto. Posso mandar o link do Instagram dela para vocês colocarem na descrição também, que ela fala muito sobre isso, assim, da humanização da consulta, né? E assim, esse relato, por exemplo, que eu mencionei, da mulher que tomou os antidepressivos por muito tempo, foi pelo SUS, porque ela inclusive foi indicada pela terapia pelo SUS. E aí você vê, né? Eu cheguei a fazer terapia para lidar com o tratamento, que também era super violento, porque eu achei um médico assim que me devolveu minha qualidade de vida, que ele é ótimo, ele é jovem, ele é mente aberta, ele não teve medo, assim, aqui tem que ter um background, assim, mas eu fui muito prejudicada porque muitos médicos não queriam me tornar infértil, né? E aí minha doença foi piorando enquanto eu achava um médico que tivesse essa mente aberta. E ele falou, não, vamos salvar seu corpo primeiro, depois a gente pensa nisso. Mas mesmo assim, na consulta com ele, também você falou do gaslighting, mas também o cara me interrompe o tempo todo, entendeu? Assim, foi até me consultando com ele que eu comecei a publicar na internet minhas passagens pelo hospital, o que estava acontecendo comigo, porque muitas vezes, além do gaslight, além de você achar que você tá meio louca, também tem a coisa dessa interrupção que você perde um pouco a timeline da sua própria vida, assim, né, de por onde você passou, o que você viveu com essa doença e, assim, como é que eu vou contar minha própria história, né, desse jeito. Mas, assim, nessas andanças, assim, no Indomável, principalmente, tem bastante... Eu gostaria que tivesse mais indicações no SUS, tem mais em São Paulo e Rio de Janeiro, assim, essa bolha ali sul-sudeste de São Paulo, do Brasil. Mas, assim, o problema maior no SUS tem sido cirurgia, né? Porque quando o caso é cirúrgico, para a mulher conseguir uma data, conseguir a verba, conseguir a liberação, a endometriose é uma das doenças que mais provoca gastos para o SUS. Então, geralmente a liberação demora muito. E assim, enquanto você está esperando liberar, tá vindo o ciclo, você está sentindo dor, tá piorando a situação, entendeu? Em muitos casos, a cirurgia é urgente por causa disso, né? Para evitar que a doença se expande, tem uma expansão. Então, acho que dos relatos assim, que eu recebi, o pior problema no SUS tem sido a questão da cirurgia. Eu precisei contar com o SUS no meu tratamento, assim, pessoalmente, quando eu fiz a primeira cirurgia essa de diagnóstico e o médico me colocou num medicamento que chama Zoladex, que também agora, assim, você entra em grupo de endometriose no Facebook e você vai achar esse nome. Tem grupo só para quem toma esse remédio, inclusive. E ele é de alto custo, né? Eu precisei ficar na fila do SUS para conseguir pegar. Mas, assim, uma burocracia, assim, a carteirinha do SUS, teu nome, você libera, depois eu precisava todo mês, o médico passava a prescrição e eu conseguia pegar, assim. Então, assim, mas assim, cada dose é uma injeção, cada dose era 3 mil reais. Então, se não fosse pelo SUS, eu não ia ter condições de tomar. Sim. Depois, outros médicos me disseram que foi um grande erro tomar esse medicamento, que me fez muito mal fisicamente,
Mas, enfim, quando eu precisei, assim, nesse sentido de papelada, burocracia, remédio também é uma coisa que facilita o acesso e tal. Consulta, por mais que você tenha que ficar na fila no dia, você consegue agendar ainda. Mas o que eu tenho lido mais, assim, de problema é cirurgia mesmo. Você falou que a doença estava começando a se expandir e você teve até que retirar um pedaço do seu intestino, eu acho. Eu li um dos seus relatos. O que poderia ter acontecido? Duas perguntas, né? Como que essa doença ela se espalha e o que poderia ter acontecido se você não tivesse sido diagnosticada? Nossa, essa questão do intestino, inclusive, eu poderia ter resolvido nessa primeira cirurgia já, porque realmente é uma cirurgia de diagnóstico, mas o médico consegue retirar focos e tudo mais. E aí, nessa primeira cirurgia, o médico já tinha conversado, falado: olha, a gente tá vendo que a doença está alcançando o intestino por meio das trompas. Então, ele falou que as minhas trompas estavam sendo jogadas para trás do útero, e aí estava meio que tocando o intestino, entre aspas, e espalhando doença para lá. E ele falou: mas não vamos tirar as trompas, né? Porque ela é mulher, ela precisa ter um filho, não é mesmo? Já pensou? E aí, antes disso, eu já tinha conversado, meu marido tinha conversado, porque muitas vezes a validação do homem precisa, mas a gente tinha falado que tudo bem, que eu não ia ter filho, tava tudo certo, podia tirar. Mas ele, assim, não é como se eu tivesse, né, morte a minha, fugiu a palavra agora? Fertilidade. Eu não tava assim, morte a minha fertilidade, pode impedir de ter filho. Não tava assim, comemorando, né? Então, se ele pudesse salvar, beleza, show, porque, né, eu tinha, o quê, 24 anos, não queria estar perdendo o órgão, assim, a torta direito. Mas, se fosse o caso, para me priorizar, tudo bem, foi o que a gente conversou com ele. E aí ele falou que não, eu não tirei, mas dá pra gente tratar com medicamento, não vai precisar tirar, tudo mais. Foi aí que ele me colocou no Zoladex. Zoladex, cara, é um remédio que as pessoas tomam para pessoas com câncer de próstata, pessoas com câncer de mama, então é muito pesado. Ele tem, assim, efeitos colaterais muito fortes, ele é um bloqueador hormonal, ele adianta a menopausa. Então, assim, eu fui tomando e ele é uma agulha enorme que você toma na barriga direto. Então, eu fui tomando esse remédio achando que tava, que ele era a solução, né, que até para diminuir os focos, porque era uma outra garantia que meu médico deu. Mas, assim, o diagnóstico geral que eu tive, assim, da situação que realmente estava no meu corpo, foi porque eu tive uma hemorragia. Eu tive que, de novo, passar por dor, novamente. Acordei, eu já estava num ponto, assim, que quando eu menstruava, ele corta, o Zoladex corta a menstruação, mas não direto, né? Não no primeiro mês. Então, eu ainda menstruava. E, assim, eu tinha dores da coluna, assim, do começo do pescoço, assim, até o ano, sabe? Desculpa, gente, novamente, sem tabus. Não podemos ser tabus para falar disso. Então, assim, eram umas dores agudas, parecia que estava enfiando uma espada no meu corpo. E eu achava também que era efeito do Zoladex, que o medicamento provoca muita dor. Mas não era. Era uma hemorragia que estava se formando no meu intestino, estava afetando já a lombar, porque fica tudo ali no caminho. Eu tive essa hemorragia, fui parar no hospital com esse outro médico, né? Esse segundo médico aí que fez a cirurgia da maneira correta. E aí foram muitos exames, foram colonoscopia, outra ressonância magnética, outros exames de sangue, para descobrir que a endometriose estava afetando, não só estava afetando o meu intestino, como estava perfurando o intestino. Por isso que eu tive a hemorragia. E aí, não, a gente tem que correr com a cirurgia. Eu tinha, assim, acho que foi 5 meses depois da primeira cirurgia, se eu não me engano, por aí. O médico correu com a cirurgia. Inicialmente, ele ia fazer videolaparoscopia, né, que é um corte pequeno, ele insere literalmente um vídeo para conseguir trabalhar no corpo. Quando ele entrou, a colonoscopia não tinha mostrado isso. Quando ele entrou, ele percebeu que a colonoscopia tinha mostrado 2 centímetros de ferimento no intestino, eram 10. E aí ele tirou 10 centímetros no intestino,
descobriu também ferida na bexiga, perdi 3 centímetros da bexiga, e aí né, essa parte não estava programada, porque também não apareceu no exame, eu consegui um corte de cesárea no corpo, que eles fizeram para poder tirar, que não estava previsto. Então, assim, acordei no dia seguinte na UTI. Uma cirurgia que era para ser tranquila, né? Que era para ser só retiradas de focos, assim. Então, mesmo é bem cansativo, né? Por isso que eu fui fazer terapia depois, porque até o primeiro médico que tinha descoberto lá, feito o diagnóstico, falou não, vamos operar, beleza, vamos tirar esse problema. Não me ouviu o suficiente para resolver de primeira. Aí eu tive que passar. Nessa cirurgia eu também tirei as trompas, porque assim, além das trompas ela se mexeu no meu corpo, né? Eu tenho isso me fez ganhar até a barriga de endometriose que eu falo, né? Porque meus órgãos saíram de lugar, eu tenho meio que uma barriga de grávida, assim, porque foi tudo se espalhando. E ele falou: Meu, 5 meses atrás, quando você fez a primeira cirurgia, já não tinha como salvar essas trompas, assim, não tinha como manter. Você vai poder engravidar por inseminação, mas assim, as suas trompas já não estavam mais funcionando, você já não podia mais ter filho. E é uma atualização, assim, tipo de status sobre o meu próprio corpo que eu não sabia. Porque o médico achou que podia me resolver com um remédio super agressivo, sabe? Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Qual é a sua pergunta de novo? A pergunta era sobre como se espalha e... o que poderia ter acontecido com você. E eu acho que você meio que respondeu, assim. Se você não tivesse ido pro médico correndo, você podia ter morrido. Basicamente, porque essa cirurgia, ou essa hemorragia no intestino estava bem feia. Depois ele me mostrou até a foto do pedaço do intestino que ele fez. Foi uma recuperação depois super delicada. Fiquei acho que quase um mês sem comer comida sólida pro intestino. Meu intestino foi grampeado, basicamente, de volta. Enfim, agora eu tô fazendo tratamento por causa da bexiga, porque esses centímetros da bexiga têm me prejudicado de outras maneiras. Várias consequências, assim. Esse meu médico mesmo que operou, ele falou que é muito raro, assim, o caso que uma mulher morra de endometriose, mas o problema é justamente quando começa a se espalhar para outros órgãos, né? Porque você perguntou como se espalha, basicamente isso. A pessoa que tem endometriose, o endométrio, ao invés de virar só menstruação, ele fica em volta do útero, né? No meu caso, ficou acumulando em volta do útero por tanto tempo que ele foi afetando esses outros órgãos. E ele não fica só do lado de fora do útero, ele inflama, né? Então, ele machuca o órgão, ele perfura, enfim, antes dessa cirurgia, eu ainda tenho problemas urinários, mas assim, antes dessa cirurgia, eu ia fazer xixi com dor também, como se fosse uma cólica, mas é porque a doença estava lá no órgão também. Então, assim, realmente, se nesse primeiro diagnóstico ele tivesse resolvido isso, né, não teria que ter passado por essa outra cirurgia, por uma UTI, enfim. O Carol ficou refletindo um pouco sobre a questão trazendo agora uma coisa mais feminista, né, para essa questão toda da endometriose. Eu fico pensando um pouco sobre a questão da violência de gênero, sabe, que muitas mulheres sofrem. Você mesma falou que teve que passar por uma terapia por causa de todas as coisas que você escutou, todas as coisas que aconteceu com você. Também eu assisti um documentário, não sei se você conhece, ele tá disponível no YouTube, esse documentário, ele chama Endometriose, uma vida moldada pela dor. Que ele é basicamente um relato de várias mulheres, assim, e inclusive algumas delas choram durante os relatos, porque você vê que é uma questão, como você falou, é muito raro uma mulher morrer de endometriose, mas eu acho que as consequências psicológicas que ficam, as físicas também, mas tem o combo das consequências psicológicas por todas essas coisas que você tem que passar. Uma das mulheres até comenta que ela não conseguia andar de dor, que nem você falou, né? Uma dor que nem essa que você está falando, que sentia do pescoço até o ânus. Realmente não dá para andar com uma dor dessa. E essa mulher falando que, avisando os médicos, inclusive internada, falando que estava com dor, que não conseguia andar, nem as enfermeiras ajudavam ela a levantar da cama, porque achavam que era frescura, sabe? Então, é um ataque de todos os lados. Elas contam também que o apoio familiar é difícil, é complicado. Por exemplo, para as mulheres hétero, né? Existe o sintoma também de ter dores na relação sexual, e tem homens que não encaram isso muito bem, sabe? Uma delas, inclusive, diz que o marido dela fica agressivo quando ela reclama de dor. Então,
Eu queria um pouco que você contasse pra gente, assim, o quanto que é essa relação, assim, da gente... que a gente sofre das consequências do machismo e, enfim, do patriarcado, essa questão de prevenir a nossa fertilidade do que prevenir nosso bem-estar, sabe? Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Nossa, essa questão da fertilidade, assim, foi o que mais afetou o psicológico, assim, eu acho. É que o gaslighting também é bem pesado, né? Mas, assim, essa preciosidade, assim, né? Mas um dia a gente vai tirar seu útero, um dia você pode mudar de ideia. Não sei o que, não sei o que. Meu, ok, mas assim, você tá pensando na possibilidade de um bebê que talvez eu vá mudar de ideia e um dia vai existir. Eu existo agora. Eu tô aqui na sua frente. Eu tô aqui sentindo dor, te falando o que eu tô passando, sabe? Como é que você pode reduzir a minha existência a uma coisa que nem existe, sabe? A uma possibilidade, sim. Isso sim, isso foi uma coisa que me mexeu muito com o meu psicológico, assim, muitas vezes eu saía da consulta pensando assim, cara, eu sou o quê, sabe? Eu sou uma incubadora? O que eu sou para esse médico, sabe? E isso se mexeu demais. E é muito essa preciosidade, assim, com a cultura de que a mulher tem que ter filho. De que a mulher, ela tem que lutar pela fertilidade dela, né? Como assim você tá com essa doença e você não vai fazer nada a respeito para se manter fértil? Que tipo de mulher é você, sabe? Tudo te questiona, assim. Eu fui questionada a vida toda sobre minha dor, para depois ser questionada sobre essa questão da fertilidade, sabe? Da infertilidade, no caso. E no fim das contas, ninguém conseguiu salvar. Porque, né, se fosse uma coisa assim tão natural para eu, né, no caso, especificamente para ser mulher, para ser mãe, se fosse tão natural, não ia ter essa doença. Né? A natureza ia me preservar, ia preservar o meu útero e eu ia poder ter quantos filhos eu quisesse. Né? Então, isso assim, foi uma das coisas que mais me mexeu, assim. E numa conversa recente até, eu vi uma coisa que é muito importante, assim, que eu falo muito de naturalizar a conversa da menstruação justamente por isso, para a gente tirar essa ideia patriarcal de que é tabu, de que não pode falar, de que você tem que ser cometida até com o seu médico, tomar cuidado com o que você vai falar com o seu médico, que palavra você vai usar, né? Assim, eu não quero ter que tomar esse monte de cuidado quando eu tô com dor, sabe? Eu quero buscar ajuda e usar a palavra que eu precisar, a palavra que eu conseguir usar para descrever, sabe? Vamos tirar esse filtro, assim. Mas também para as pessoas entenderem que a menstruação pode ser natural, mas não é feminino, sabe? Não é literalmente uma obrigação da mulher ela passar essa dor todo mês. Mesmo assim, mesmo quando você não tem uma doença e tal, se você quiser escolher por questões de trabalho, por questões de não querer engravidar e tudo mais, você tem a escolha de abrir mão disso, sabe? Eu acho que a menstruação, que é a endometriose, cuja endometriose é uma consequência, né? É uma das coisas assim mais envoltas por machismo e patriarcado que existe, assim, por conversa. Porque depois ela vai influenciar, assim, ela vai ter a ver com uma doença que você pode ter, porque não é só endometriose, pode ser ovário policístico, pode ser um câncer no útero, sei lá. Ela vai envolver sexo, ela vai envolver fertilidade, ela vai envolver um monte de questão, assim, para uma pessoa trans vai envolver ela querer isso ou não querer, sabe? E a gente não consegue falar disso, sabe? E é uma coisa que gira em torno de muita coisa. Influencia o teu trabalho, influencia a tua produtividade. A gente estava até falando de muitas conversas no grupo começam assim também, de o que vocês fazem para ser produtivos quando vocês estão menstruadas e tal. Óbvio que o ideal era você ficar reclusa lá na sua, cuidando do seu corpo, mas não dá para, a vida não para. Só que, e aí você vê, todo mundo já fez isso, de trabalhar morrendo de dor para poder se provar, mesmo não conseguindo, né? Não conseguindo nem levantar, assim. Eu tive o privilégio de trabalhar com mulheres que entendiam a minha situação. Beleza, fica de casa. Mas, assim, mesmo eu completamente introspectiva, sem foco nenhum, por causa da minha dor, eu tinha que estar trabalhando, né? E aí
a gente fica nesse ciclo vicioso de vou conseguir um remédio para conseguir trabalhar, vou conseguir uma maneira de conseguir trabalhar, vou tomar esse chá, vou fazer isso, aquilo, de alternativas para poder mascarar a dor e conseguir, mas a gente não tem esse tempo de parar, olhar e refletir. Tá, mas eu trabalho nessa situação porque a escala de trabalho do jeito que a gente conhece socialmente foi feita para homem. Porque primeiro o mercado de trabalho foi feito para homem, a mulher entrou sofrendo muito, pedindo muito, chorando muito por isso. Nunca foi adaptado para mulher. E aí agora eu tô nessa situação. O que a gente faz? A gente pede por uma lei de licença menstruação? Isso é polêmico? Isso não é? A gente conversa? Tipo, a gente não tem tempo para isso, né? Porque, novamente, a gente está nesse sistema feito para homem que a gente é cobrado de trabalhar igual homem. Então, assim, a menstruação, assim, ela desencadeia mil assuntos assim dentro dela, e todos eles em volta da pastinha do patriarcado que não deixa você falar, sabe? Então, é por isso que, assim, eu defendo muito essa questão de naturalizar, tal, da gente não precisar chegar, assim, o médico que você vai visitar, ele fez medicina, ele viu sangue, ele mexeu em corpo na faculdade, você pode chegar para ele e falar assim, olha, eu sangrei pra caralho, entendeu? Tô com dor no ânus, tô com diarreia, e eu preciso que você faça alguma coisa para me ajudar, sabe? Não pode ser assim, do jeito que a gente tá ainda, né? Acho legal você colocar essa questão de falar sobre a menstruação, porque, enfim, quando eu era adolescente, há muitos anos atrás, eu acho que o mindset, assim, das pessoas era do tipo assim, menstruou, vai tomar pílula, né? Que nem você mesma falou, né? Que muitas mulheres, inclusive, mascaram os sintomas porque tomam pílula. Eu não sei como que tá a geração das adolescentes hoje em dia, como que tá sendo, mas eu sei que comigo foi assim, eu comecei a tomar pílula só porque eu tive a primeira relação e era isso, porque era o padrão, né? E era o padrão automático. E eu fico pensando quanto que isso era a sociedade tentando falar assim, tá bom, então você quer entrar nesse mundo dos homens, então você vai ter que aceitar tomar a pílula e ficar quieta, sabe? E, assim, eu tomei pílula por 10 anos e eu tive que parar porque eu tava tendo problemas físicos, enfim, por conta da pílula. Não era uma endometriose, mas, enfim, também tive problemas sérios que fiquei anos para descobrir que era pílula. Então, assim, a gente precisa falar, porque não é só endometriose, tem várias questões aí envolvidas que a gente precisa desenvolver, né? Então, bastava alguns exames para ver, ou uma conversa, né, para ver que talvez você não precisava disso, que outros métodos contraceptivos você pode usar. Você ia precisar já, porque você é obrigada a transar só porque você menstruou, sabe? Eu já ouvi, assim, também já recebi relatos de uma menina que tinha feito voto de castidade para depois do casamento e tal, e que ela sempre ia reclamar de dor no médico, e o médico falava que quando ela arrumasse seu namorado ia passar, sabe? É o tipo de coisa assim que dói até de falar, né? Então, assim, então ela é obrigada, ela é condicionada a ter relação de uma maneira que ela não quer para poder parar de sentir essa dor. Aí vai lá, ela faz o que o médico acha que ela tem que fazer, ela continua sentindo dor, sabe? Assim, não tem nem palavras. É violento, né? É violento mesmo. É você querer encaixar a mulher na expectativa dela mesmo. É o famoso. Quem nunca escutou a famosa frase depois que casar passa, né? Depois que casar passa. Socorro. Essas frases, assim, com relação à menstruação e tudo mais, elas escondem muito desse patriarcado, assim, muito, né? Essas expressões tipo tá de Chico, a regra, né? Que todo mês tem a regra de que você vai ficar com TPM, como se a TPM também fosse aquela coisa, né? A mulher vira um monstro. Tem muito, assim, e não só a origem delas, mas também a maneira como elas são alimentadas, né? Então, assim, quem nunca no trabalho, né, chegou assim um pouquinho estressada por causa de trabalho, como todo mundo, e não, tá de TPM, não mexe com ela, sabe? Carol, você falou bastante sobre a violência, né, que é o consultório. E eu queria saber um pouco mais sobre a sua violência como mulher negra, se você acha que a sua experiência foi diferente do que uma mulher branca passa dentro de um consultório. Olha, eu até hoje não sou muito fã de convênio, assim, até porque agora eu morando em São Paulo, assim, eu tenho acesso a
a lugares, assim, até mais socialmente elevados do que da periferia lá onde eu morava. Então, assim, antes eu tinha que sair da periferia da cidade, ir para o centro, procurar um médico e tal, e já tinha uma diferenciação. Só esse trânsito já faz uma diferença. Então, assim, hoje eu moro no centro da cidade de São Paulo, um lugar puta privilegiado. Se eu vou num médico ali na Avenida Brasil fazer um exame, que é onde o meu convênio aceita para eu fazer exame, eu já percebo uns olhares, já percebo uma diferenciação, sabe? Na recepção, assim, já é incômodo ali, sabe? Porque ali não é normal uma mulher como eu estar fazendo exame. Muitas vezes você percebe também no olhar do médico, né? Às vezes uma relutância, uma dificuldade dele tocar para fazer exame, dele levantar o olho para te olhar no rosto, né? Falar com você. Muitas vezes eu saí assim, como em muitas outras situações, não só em situações na medicina, assim, né, em hospitais, em consultórios, mas já saí assim da consulta pensando, será que aquilo foi racismo ou será que é coisa da minha cabeça? Será que médico é assim mesmo? Mas assim, eu já tive, como eu falo muito com mulheres sobre isso, já tive casos assim de amiga minha falar assim, amiga minha que é negra falar, eu também fui nessa médica, eu percebi o olhar dela. Ela também me tratou assim. E aí validar o que estava aqui na minha cabeça, sabe? Porque também muita gente pensa que racismo ou machismo também é aquela coisa de você é preta, não sei o que, apontando o dedo, sabe? E não é isso, né? Não é essa coisa escrachada. Você não fica esperando sentar essa coisa escrachada que não vai chegar, né? É o olhar, é a dificuldade de te tocar, é a dificuldade de te aceitar naquele ambiente, aquela dúvida se você vai conseguir tomar o remédio que ele está prescrevendo, né? Se você vai ter condições de pagar. Assim, são todos esses detalhes, assim. Então, quando eu consigo essa validação, né, de que é estranho dizer que dá um alívio, mas assim, também é outra coisa assim de sentir que eu não tô doida, que eu não tava, sabe? Que eu não tava pirando. Uma sensação que eu tive assim foi, por muito tempo eu tinha um certo o termo polêmico, né? Um certo racismo reverso, gente, anedota, racismo reverso não existe, estou falando aqui zoando, mas assim, eu associava muito essa coisa da ginecologia natural com mulher branca, eu achava que isso era coisa de mulher branca. E eu fui tentar isso, eu tentei, gente, todo tipo de medicina, assim, que você imaginar nessa jornada aí, tentando ir para médico, e eu fui tentar ginecologia natural com feminista que tava todo mundo falando, e assim, eu trabalhava numa ONG feminista e tava todo mundo falando, nossa, mas foi demais quando eu fui na consulta, foi libertador e mudou minha vida, não sei o quê. Eu falei, cara, se ninguém me escuta, se nenhum homem no consultório profissional me escuta, essas mulheres vão me ouvir. E não fui ouvida, teve um lance de minimizar minha dor também, mas o que mais me incomodou foram os olhares, foi o não pertencimento naquele lugar, por isso que eu associei com coisa de feminista branca, assim, de mulher branca. Porque eu não senti essa coisa que as minhas amigas brancas estavam falando, sabe? E foi justamente essa situação que depois uma amiga negra foi falado, que passou pela mesma coisa. Falei, ufa, não tava louca, né? Não tô pirando da cabeça. Porque aquela médica não quis me olhar no rosto, não se aproximou, me tratou de jeito diferente. A gente sente, né? Tem um pouco a ver com aquela intuição do não, meu corpo tem alguma coisa errada, sim, sabe? Então, assim, infelizmente não posso evitar de ir a médicos, fazer esses exames, estar nesses lugares. Eu acho que isso, para mim, depende muito do dia, assim, tem dia que, tá incomodado comigo, beleza, que vou soltar meu black mesmo, vai se incomodar. Tem dia que, tipo, eu fico colidinha ali na cadeira de espera, só esperando me chamar para acabar logo. Mas, infelizmente, isso faz parte, assim, do dia a dia de quem frequenta muito médico, e eu acho que também teria que fazer parte dessa humanização da consulta, né? Com certeza, se você vai aprender a lidar com mulheres, você tem que aprender a lidar com mulheres em toda a interseccionalidade que a gente fala, né? Carol, agora que você tocou no assunto da questão da ginecologia natural, o que é? O que é ginecologia natural? Vai para leigos. Eu fiz até uma matéria para Galileu sobre isso.
Porque, assim, o que me ajudou a perder esse preconceito foi uma amiga minha que é negra, Maria Chantal, que ela manja muito de ginecologia natural. Ela não é ginecologista, mas ela escreve sobre ginecologia natural e dá workshops e tudo mais. É um tipo de ginecologia que ela quer, é um método que empodera a mulher para se autoconhecer. Então, assim, por exemplo, já não é muito a favor, se você vai no ginecologista natural logo que você menstrua, você não vai logo receber uma indicação de anticoncepcional. Então, ele é um pouco despido dessas coisas patriarcais, assim. Então, você aprende, são coisas assim que eu aprendi anos depois, quando eu fui. Eu tive um período ali, eu tive várias fases antes do diagnóstico. Então, eu tive a fase de que eu acreditava que as minhas dores eram por causa de dor anticoncepcional também, porque 1000 médicos me passaram 1000 anticoncepcionais, nenhum nunca dava certo e eu continuava sentindo dor. E aí eu comecei a ter contato com a ginecologia natural ali, para poder entender como é que era um ciclo, uma coisa que, assim, que a gente não aprende, que a gente só mascara, né? Então, você aprende como é que é seu ciclo, você entende como é que tem a ver, como é que o ciclo anda com as mudanças da lua. Gente, o corpo que menstrua, né? Ele é uma potência muito forte, né? Você ter uma sincronia com a lua, um negócio muito louco. Então, é bem legal ter esse conhecimento, assim. Você tem conhecimento também de plantas medicinais para evitar os remédios, tal. Então tem mais a ver com isso, assim. Tem um pouco daquela coisa são duas coisas diferentes, mas tem um pouco do sagrado feminino também, né? Que você entende o que é a feminilidade e tal. Não gosto de associar, novamente, não gosto de associar com o feminino, porque não é só mulher que menstrua, mas enfim. Então, por isso que, para mim, é o meio termo, né? Você tem que. É muito legal, assim, agora que a gente está falando muito de autocuidado também na internet, né? De soluções naturebas, muita mulher também está falando sobre parar de tomar anticoncepcional. Acho que se você conseguir evitar, acho ótimo. Só que você tem que ter o meio termo ali, né? Você tem que, ao mesmo tempo que você vai passar a máscara de argila na cara, ótimo, mas não vai esquecer de tomar seu remédio, que se o médico prescreveu, porque você precisa, né? Por um motivo. Então, para mim, assim, eu tive muitas fases. Tive a fase de vou tentar ginecologia natural. Depois, odeio ginecologia natural. Não é para mim, isso é coisa de gente de mulher branca. Depois, ok, vou ouvir falar sobre isso. Que história é essa, né? Então, assim, descobri que não é só coisa de mulher branca, muito pelo contrário, né? Isso aí, para mulher negra, vem de ancestralidade, né? Mulheres africanas já tinham esse tipo de conhecimento antes de ser meio que comprado por uma visão europeia da coisa. Então é demais, assim, você saber esse tipo de coisa. Quando eu parei de tomar o anticoncepcional, eu percebi, assim, quando eu tava ovulando, pelo movimento que meu corpo fazia, assim, sabe? Eu sentia uma dorzinha, não a dor de cólica que me jogava na cama, mas eu sentia uma dorzinha assim do lado direito. Opa, tô ovulando, olha que interessante. Tipo, você mesma percebe, né? Tô no período fértil agora porque eu tô assim, assim, assado. Porque com o anticoncepcional e com essa cultura também de esconder toda essa coisa do ciclo, a gente entende a menstruação como a TPM e depois a menstruação e acabou. É isso. Mas não, a gente passa por todo um ciclo. Então, a ginecologia natural tá mais em torno disso, assim. Eu queria voltar um pouco para a parte de diagnóstico, porque tem um texto seu no Medium que você começa contando a sua história a partir da sua barriga. E eu queria entender, se aprofundar um pouco, por que você decidiu começar a contar a sua história, pela sua barriga. Então, essa barriga é uma questão, assim, que já tem essa coisa também da autoestima, né? Porque, assim, quando você toma até um corpo saudável, quando você toma anticoncepcional, menstrua, muitas coisas mudam no seu corpo, da maneira que você está acostumada, assim, e conforme a minha endometriose foi piorando, assim, nem, assim, esporte eu conseguia praticar direito, né? Muita gente fala, porque esporte faz bem para menstruação, você sente menos dor, mas eu não sabia que eu estava já numa fase que não era mais sobre isso, né? Que eu estava doente, né? Então, enquanto isso, meu corpo mudava e eu não conseguia fazer nada sobre isso, assim, mudava
uma maneira drástica, porque meus órgãos estavam todos saindo do lugar ali, parecia, eu tenho até agora a barriguinha a bolinha de grávida ali, e assim, só vai ser com cirurgia, entendeu? Porque eu decidi falar direto pela barriga, começar falando pela barriga, que eu vi um ensaio, agora eu vou ter que procurar o nome do fotógrafo, que ele fotografou barrigas de mulheres com endometriose, assim. Então, muitas tinham aquela aglomeração do sangue, porque o endométrio se acumulava muito perto da barriga, e aí o sangue aparecia mais, tipo, quando a mulher é muito pálida, né, aparecia mais na barriga. Outras tinham as marcas da cirurgia, outras eram as marcas da seringa, sabe, de remédio. E no meu caso tem tudo isso, né? Eu tenho até um corte cesárea que não era necessário. Eu tenho uma das coisas assim que eu me orgulhava na vida era meu umbigo, que era todo bonitinho, assim, aí agora ele é todo rasgado de cirurgia, sabe? E assim, agora chegava perto do verão, eu já ficava deprimida, assim, de meu Deus, como é que eu vou na praia com essa barriga toda cortada, inchada, toda pra frente, toda cheia de marca, sabe? E de um jeito que eu não consigo esconder, assim, não é só encolher pra foto, sabe? Não mostra. E tem dia que eu fico inchada por causa disso também. Isso tava mexendo muito com a minha autoestima, assim. E aí eu pensei, olha, eu acho que eu preciso falar pro mundo. Essa aqui é a minha barriga de endometriose, vocês vão ter que lidar com isso. Porque também é uma outra coisa que a gente não fala, né? A gente tá num mundo que pessoas passam por procedimentos, que pessoas fazem cirurgias, né? E isso muda a aparência das pessoas. E para mim mudou demais, assim. E aí eu comecei também a me empoderar da minha própria barriga, né? Porque ela conta uma história ali, né? Tipo, eu sei o que é cada marca, eu sei quando o corte é de cirurgia, eu sei quando o corte é da agulha do Zoladex, que é uma agulha enorme, eu sei eu sei de qual cirurgia foi. Então, assim, é uma história, no fim das contas, por mais que eu tenha sofrido bastante, né? É uma história de superação, né? Que eu consegui insistir muito para me ouvirem. É uma história do meu próprio esforço, né? Se hoje eu tenho essa barriga, é porque eu consigo ir na academia, que era uma coisa que eu não conseguia antes. Eu tenho essa barriga porque agora eu consigo, chega o final de semana, eu consigo sair, comer sem passar mal, porque meu intestino foi curado, né, nesse sentido. Então eu comecei a ver de uma maneira positiva, sabe? Ainda bate, né, autoestima, gente, porque é uma coisa assim que é uma montanha-russa. Mas eu me apego nesse pensamento assim que eu criei comigo mesma, assim, na cabeça, para conseguir levar. Porque se eu ficar tentando parar por causa disso, assim, eu não vou na academia, eu não vou na praia, eu não vou mais curtir nada. E aí eu fiquei bem para quê? Para ficar me guardando, me escondendo? Não, né? E eu queria também saber como é que foi a experiência de você finalmente ser diagnosticada e saber que o seu problema tinha um nome. Nossa, eu nunca tinha abraçado um médico, eu abracei minha médica. Foi assim, essa minha amiga falou, olha, você tá com essas dores, tal. Eu tenho uma amiga que foi diagnosticada com endometriose, ela foi na doutora tal. Essa doutora, ela não, meu caso era cirúrgico e ela não é cirurgiã assim de endometriose. Então, assim, eu só fui para ver se ela me ouvia, porque eu acho que a minha expectativa, eu cheguei num ponto que a minha expectativa mínima numa consulta era o médico me ouvir. Era a minha meta, assim, vou fazer esse médico me ouvir. E aí eu falei, eu tenho esse sintoma e eu desconfio que seja endometriose. E aí ela falou que é um tipo de exame de sangue especial que ela pediu, agora eu não me lembro o nome, que indicar, e a ressonância magnética da pelve, a tal da ressonância magnética da pelve. Com dipirona, com contraste, com tudo que tem direito. Eu tirei todos os piercing da cara, tudo possível, para fazer a cirurgia. E aí, quando eu voltei nela, ela me deu a notícia super triste. Assim, ela falou, olha, é um caso sério, é endometriose mesmo. Aí ela me mostrou, uma coisa que eu não esqueço, assim, agora eu nem consigo voltar nela mais, coitada. Antes eu voltava coitada de mim, né, no caso. Antes eu voltava só pra atualizar ela, sabe? Eu fiz minha cirurgia, tá acontecendo isso e aquilo, porque ela não podia fazer muita coisa assim com relação ao tratamento, né?
Então eu ia só pra bater papo, assim, com ela. Mas eu lembro que ela me mostrou, assim, ela colocou o exame na mesa e ela me ensinou a ler o que aquele exame de sangue estava falando, me ensinou a ler o que aquela imagem de ressonância estava mostrando, assim. E esse cuidado, assim, eu nunca tinha tido numa consulta. E aí ela falou, olha, o nível de endométrio de uma pessoa saudável, que menstrua todo mês, é de, acho que 30%, não sei o quê, o seu tá 130%, para eu ter uma ideia da dimensão, sabe? Aí ela me mostrou as imagens de ressonância e falou, olha, seu caso é muito grave, pode estar afetando outros órgãos que a ressonância não está mostrando, é cirúrgico, eu vou ter que te encaminhar para o cirurgião e tal. Quando ela terminou de falar, eu só falei, obrigada, 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 levantei, abracei ela e saí do consultório, assim. E aí eu já mandei no WhatsApp para todo mundo, endometriose, endometriose. Parecia que eu tava comemorando, assim. Lógico que eu não tava assim, mandando emojis felizes, mas assim, nem exclamação. Mas eu tava assim, confirmando pras pessoas, sabe? Oi, eu não tô louca, eu não tô louca, eu não tô louca. Mandando pra todo mundo no WhatsApp, sabe? Agora é isso. Assim, a primeira coisa que eu pensei foi: agora é endometriose, agora eu vou fazer tal coisa. Agora o próximo passo é. Aí eu tava com o papel dela, né, de indicação pra cirurgia, que era a tal da cirurgia que ia ver por dentro e dar o diagnóstico final, né? Bater o martelo. Então, assim, meu próximo passo agora é esse, sabe? Eu já tava claro, assim. A clareza que isso me deu, assim, era. Sabe, antes eu vivia no escuro, perdida, sem saber o que fazer, sem saber qual ia ser o próximo passo, só sabendo que, assim, o próximo passo provavelmente, na verdade, ia ser uma consulta e nada mais além disso, sabe? Mas, assim, a satisfação de saber que eu não tava louca é muito compensatória, assim. Foi uma virada mesmo. Uma virada muito grande pra mim. Eu queria falar uma coisa um pouco polêmica, conversar uma coisa um pouco polêmica, puxando isso que você falou agora, Carol. É, eu, eu acho difícil uma mulher que passou por apenas um ginecologista na vida. A gente passa por vários, assim, tendo doença, não tendo doença. Eu passei já por vários na minha vida. Enfim, eu tive, depois de 10 anos tomando pílula, comecei a ter uns problemas sérios, que eu não estava conseguindo achar a solução. Passei por vários médicos, desde médicos que foi uma consulta super desconfortável, até médico que nem olhou na minha cara também. Só me deu a guia do exame e me mandou embora. Você tá bem agora? Não, eu tô bem. Eu tô bem. Mas a questão polêmica que eu queria trazer é o seguinte: eu só descobri o que eu tinha, que eu tive um pouco uma sensação parecida com a sua, nesse sentido de comemoração. Não é uma doença que tem um nome, mas assim, de achar uma solução, porque eu procurei também até homeopatia, eu fiz tudo que eu podia para poder solucionar o que eu tinha, porque era muito ruim. E a questão polêmica é que é a seguinte: eu só consegui descobrir com uma médica mulher. É isso que eu queria saber. Será que tem a ver, né? O que você acha? Vou jogar pra bola pra você. Nem me fala, porque agora, como eu disse, né, com isso de ter perdido 3 centímetros da bexiga, eu tô tendo que fazer consulta com o urologista agora, né? Minha médica foi. Eu parei de me consultar com o meu cirurgião, esse que eu falei da mente aberta, porque ele parou de atender meu convênio, e a consulta dele era impagável para mim, não dá. Mas eu descobri uma médica, assim, que anja na minha vida. Depois da mulher que fez meu diagnóstico, ela, assim, ela também fez uma coisa que eu não esqueço também, que antes de me examinar, ela me perguntou se ela podia me tocar. E aí depois eu fiquei pensando, é tanta coisa que a gente desconstrói em consultório, depois eu fiquei pensando, será que a gente já parou pra pensar que os médicos simplesmente tocam na gente sem pedir consentimento? Né? Só te cobre a perna, vou te examinar. Eu nunca tinha nem pensado nisso, assim. Então, assim, aí agora ela tá me indicando para um urologista, porque eu tô com esse problema na bexiga. E, gente, urologista só tem homem. Tem homem. Já passei por urologista também. É muito difícil. Esse dia eu tava marcando, assim, aí tava lá, sei lá, Clínica Paulista de Urologia. Aí você liga, pode, sei lá, é um monte de médico, que é clínica. Você vai ser sorteado. Aí eu falava assim: olha, além do horário, tem como você ver? Eu posso te fazer uma pergunta? Você tem médica mulher? Eu perguntava assim direto. Ah, não tem, tudo bem. Então pode ser o médico que estiver disponível, não tem problema. Mas é complicado, assim. Mulher também, médica mulher também pratica bastante o gaslighting,
o Dr. Ruptin, né? Eu li um artigo gringo que não é o mental ruptin, é o Dr. Ruptin, que é o hábito do médico achar que sabe tudo do que você está falando, do seu próprio corpo, e aí ele fica te interrompendo para falar o que você tem. Eu já tive consultas com mulheres assim que foram desagradáveis, mas assim, bem menos em comparação a homem. É complicado, é polêmico mesmo, mas assim, eu tinha até um episódio de uma série Jane the Virgin que eles tiram sarro da personagem principal porque ela só confia em mulher para tudo, assim, ela vai pegar um ônibus, ela chama o que tem a motorista mulher, ela vai marcar o médico, ela chama a médica mulher. E eu sou um pouco assim com tudo. Eu confio mais em mulher, eu acho que a gente fica mais confortável mesmo. Assim, quem nunca, né, chamou um carro no aplicativo, viu que era mulher e deu um alívio, né? Infelizmente é a cultura que a gente vive, a gente tem isso de se proteger um pouco de homem, né? Mas também tive esse médico, eu não posso falar assim, todo homem, todo médico, porque eu tive esse médico que foi o último que me operou, que assim, ele realmente ele interrompia bastante no consultório, quase não conseguia falar, mas ele teve essa escuta, né, não, vou resolver o problema dela, mesmo que a efetividade esteja no caminho, vou priorizar a saúde dela. Ele foi o único médico, eu não duvido nada que a médica que me diagnosticou também teria tomado essa decisão, assim, ela também era bem mente aberta, mas eu acho que aqui, eu também, assim, eu fico pensando sempre na bolha, né, porque o Indomapa me faz pensar muito na bolha. Em São Paulo, a gente acha, assim, a médica natural, do ginecologia natural, a gente acha o coletivo feminista, a gente acha a médica diferentona, essa médica que pediu meu consentimento para me examinar, ela não tem nenhum desses recortes, assim, ela é uma médica feminista, né? Ela tem esse pensamento, mas assim, não é assim que ela vende o negócio dela, que ela vende o consultório dela. Mas assim, eu acho isso porque eu tô em São Paulo, né? Que tem, assim, você tem mais acesso, tem mais opções, você tem uma gama maior de pessoas, assim. Mas assim, no Indomapa eu vejo muita mulher falando que, o médico que escutar ela vai. É a prioridade. O médico que quiser operar, que quiser dar um tratamento para ela, vai ser o médico que ela vai se apegar e que ela vai escolher, porque muitas vezes a gente não tem tempo de ficar, ok, esse médico me escutou, mas ele não é feminista, vou tentar ir numa mulher, né? Infelizmente, não é assim. Acho que se você não tem uma doença, como é o meu caso, né? Essa busca vale a pena. Nossa, independente de ser homem ou mulher, tá? Olha a polêmica. Essa busca vai valer a pena, assim, de um médico que tenha a ver com o que você pensa, que queira ouvir o que você, né? Hoje em dia é difícil até achar um médico que, sei lá, queira te colocar no DIU com menos de 30 anos, né? Até isso é questão. Mas, assim, eu particularmente me dei melhor com médicos mulheres. Acho que vale até a pena a gente fazer um episódio sobre o seu diagnóstico, né? Acho que as pessoas ficaram curiosas. Eu não quero falar porque é muito simples. Mas é que assim, Não, que comparado com a endometriose, o que eu tive foi muito simples, mas causou muita dor e sofrimento. Não, a gente tem que Não é fazer um uma episódio- comparação de dor, gente. Que isso. Eu percebo que muita gente fala isso perto de mim, assim, em mesa redonda que eu já participei sobre isso, assim, meu caso não era tão extremo. Não sei o que, porque minha dor também não era assim. Tipo, não, você não precisa se justificar, sabe? Uma coisa que tá te incomodando, que tá te atrapalhando na vida. Não precisa, assim, ter sido igual o que eu passei ou que outra pessoa passou, né? Você tem que ter o direito de conseguir ir lá e resolver, sabe? Sem sofrimento psicológico, sem sofrimento de tempo, sabe? Não é uma competição sobre quem sofreu mais. Na verdade, é uma tentativa é uma competição para ver quem faz a outra sofrer menos, eu acho, na verdade. Porque, assim, eu já passei. Eu sou evangelizadora, como eu falei, né? Eu já peguei. Eu lembro que logo depois da minha cirurgia, eu peguei um Uber, daí eu comentei: olha, eu vou comer uma uvinha aqui porque eu tenho horário para comer, porque eu tô me recuperando de uma cirurgia, assim. Eu comecei a bater papo. E aí ele: eu acho que a mulher tem isso também, porque ela sente dor assim. 2 minutos eu já tava assim com o número do rapaz no meu telefone para passar o número do meu médico para falar, não, vai lá, tenta conversar, ver se não é isso, se não for isso, pode ser outra coisa, assim, sabe? Porque
Se eu não passei por tudo isso para outra mulher ter que passar por tudo isso de novo, né? Sim. Uhum. A gente quer fazer um episódio sobre menstruação, porque eu e a Teca temos experiências muito diferentes, assim, com menstruação. Eu também já tive uma vez que eu fui diagnosticada com uma doença que eu não tenho, e essa doença ia me deixar infértil. Nunca contei isso pra você, né, Tequinha? Então, assim, a gente precisa falar mais sobre menstruação, precisa falar mais sobre ginecologia, independente se é uma dorzinha, porque a minha era uma dorzinha, e a médica me falou que eu tava com uma doença super séria, que ia me deixar infértil, e tipo... Não, sabe? Então a gente tem muita coisa assim pra conversar, não é só a endometriose, né? A gente tem muita coisa pra conversar sobre menstruação e sobre nossas experiências com ginecologistas. Eu queria finalizar perguntando como está a sua vida hoje em dia, se você melhorou sua qualidade de vida, como é que é o pós... você fez um tratamento, como é que é o pós-diagnóstico, né? Eu fiquei esse período ali interrompida de tratamento porque meu convênio, né, teve esse problema com o meu convênio, que meu médico não atendia mais. Tive um período meio conturbado também, porque o problema que eu tive com esse tal do Zoladex é que eu tomei 10 doses dele, todas horríveis, e elas não funcionaram, porque eu voltei a menstruar, e não era para eu ter menstruado. Aí eu tive um problema de acne, assim, gente, que parecia que eu tinha 16 anos, assim, começou a estourar muita espinha na minha cara. Foi também um período terrível com relação à autoestima, assim, foi bem complicado. E aí agora tem essa questão da bexiga, parece que nunca termina. Né? É que assim, eu basicamente, foi essa médica também atual que eu tô que me fez perceber, né? Eu tava reclamando, falei, olha, eu vou no banheiro. Outro dia eu peguei uns post-its pequenininhos, comecei a colar no vidro no espelho do banheiro, toda vez que eu ia fazer xixi. E assim, em um dia deu 17 vezes. A média normal é 7, 10 ou menos. E aí eu falei, eu vou no banheiro toda hora, não aguento mais, não sei segurar, não consigo mais segurar, não sei o que lá. Mas você tem que entender que você perdeu 3 centímetros da bexiga. Você não vai aprender a segurar assim da noite pro dia. É por isso que ela me indicou pro urologista. Então eu vou começar Vou começar a me cobrar menos. Então, quando eu der vontade de fazer xixi, eu vou. É bom porque eu tô trabalhando de casa. Eu trabalho de casa justamente por isso, porque, enfim, quando eu tive essa hemorragia que eu tive que parar tudo para ir pro médico, foi uma coisa que eu não pude controlar com os trabalhos que eu tinha. Então, eu me sinto mais segura trabalhando de casa, controlando meus horários, controlando minhas idas ao médico e controlando minhas idas ao banheiro. Então, assim, isso mudou muito. Foi uma escolha que eu pude fazer, um privilégio que eu tive de escolher trabalhar em casa por causa disso. Mas fora essa questão do xixi, gente, assim, eu consigo agora ir para academia, mudou muito minha vida também no quesito alimentação, porque como a endometriose afetou o meu intestino, antes da cirurgia eu fui diminuindo a alimentação com carne, e aí agora eu sou vegetariana, que está sendo ótimo para mim, em questão de saúde também, até para manter o intestino legal. O médico falou, olha, você tendo problema no intestino, a melhor coisa que você faz é parar de comer carne, então isso também tá mudando muito. Então, assim, uma coisa que mudou muito mesmo é eu respeitar, eu vi que, tipo, respeitar o meu corpo, escutar meu corpo, tem resultado. Se você insistir, né, com o médico para ele ouvir e respeitar seu corpo também. Que antes era uma coisa que eu duvidava, que eu não tinha certeza se era bem isso. Então, é uma lição que eu levo para a vida, assim. Então, se meu corpo está falando que agora é o momento de trabalhar de casa, eu vou trabalhar de casa. Agora é o momento de parar de comer carne, parei de comer carne. E agora é o momento de tratar com o urologista. E por aí vai. Então, assim, tô levando aos poucos. Essa semana mesmo eu fui no laboratório umas 10 vezes fazer exame. Semana que vem eu vou voltar no médico. Agora, sim, é levar. Assim, e eu espero que... Tô com a menstruação parada também ainda. Zoladex não deu certo, então eu tô tomando anticoncepcional, que é uma coisa que eu não queria, mas precisa. Então, de novo, é aquela coisa do equilíbrio, né? Precisa porque, enfim, evita que a doença crie focos novamente, possa voltar, até que o médico tenha certeza absoluta de que não vai voltar, que não tem mais foco. Eu tenho que tomar. E, sinceramente, eu não reclamo de não menstruar, porque eu não gosto muito de menstruar mesmo. Então é isso, assim, eu tô trabalhando, tô indo na academia, assim, gente, eu tô conseguindo correr, tô começando a correr, uma coisa que antes, quando eu menstruava, eu não
não imaginava, assim, não tinha jeito. Então, realmente, assim, insistir pelo seu bem-estar vale muito a pena, porque antes eu não vivia do jeito que eu tô vivendo, não tem jeito. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Parabéns por todas essas Obrigada, conquistas. gente. Vocês estando bem também, tá tudo certo. Depois chama no Zap que a gente troca contatinhos de médico, diquinhas de remédio, essas coisas. É muito engraçado como a gente não para pensar nos nossos privilégios como pessoas que não têm endometriose. Tipo assim, correr pra mim é uma coisa que eu faço todo dia. Trabalhar é uma coisa que eu tomo anticoncepcional, eu não menstruo todo mês, então eu não tenho problemas em trabalhar. Então é muito importante, espero que pessoas que não têm endometriose estejam ouvindo esse podcast também, para a gente conseguir se colocar num lugar de privilégio e entender os nossos privilégios e também ouvir melhor as pessoas que dizem que estão com dor, porque é muito importante não só os médicos ouvirem a gente, né, as pessoas que estão ao nosso redor ouvirem a gente, tipo a família, amigos, todos os conhecidos precisam entender o que está acontecendo. Então espero que o título não tenha assustado as pessoas e que todo mundo tenha achado essa conversa tão informativa, porque pra mim foi, assim, esclarecedora. E pra você, Taquinha? Excelente, excelente. Cólica não é mimimi, né? Acho que aquela velha... É importante a gente lembrar sempre. Não mesmo. E assim, já que a gente estava falando também de comparar e não comparar, se eu, nesse nível que eu estava, consegui encontrar o diagnóstico e tratamento, estou vivendo bem... Quem aí tá ouvindo, tá com endometriose, tá, sei lá, já perdeu a esperança de achar um bom médico, você consegue também, sabe? É a questão da insistência. E aí, na dúvida, vai lá no Endomapa no Facebook, que a gente procura, a gente ajuda a procurar, a gente vê onde você mora, cidade, tenta indicar, nunca se sabe. Bom, acho que já temos material suficiente para esse capítulo da enciclopédia. Mas esse conteúdo tem muito potencial para ser levado adiante nas salas de aula, rodas de conversa e almoços em família. Então compartilhe esse podcast para a gente fazer com que todas as pessoas saibam que cólica não é frescura. E se você tem sugestão de algum outro termo que merece um capítulo só dele, pode mandar pra gente lá no Insta, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal do Dicionário Feminista se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir você por lá, escutar suas críticas, sugestões e histórias. Nós também queremos agradecer muito, muito, muito a Carol por ter dedicado o tempo dela para conversar com a gente, especialmente porque a gente se atrasou. Desculpa, Carol. Muito obrigada por ouvir suas histórias, por dividir suas histórias e ajudar a gente a gerar esse conteúdo tão importante. E também parabenizar você pelo trabalho que você faz com o Endomapa, um exemplo de sororidade muito grande e que mostra como é necessário a gente se empoderar e conhecer o nosso próprio corpo. Fica aqui o espaço para você deixar suas redes e para quem quiser saber mais sobre o Endomapa. Gente, eu que agradeço pelo espaço aqui. Esse formato de vocês de dicionário assim, é muito importante, ainda mais nesse momento que qualquer palavra viraliza e qualquer palavra vira qualquer coisa. Então, parabéns vocês também ao trabalho. E para me achar, eu tô falando de menstruação e endometriose no Endomapa, @Endomapa no Instagram. No Facebook, joga Endomapa também, que você acha o grupo. Ele é separadinho por regiões, procura seu estado para você procurar médico e tudo mais, a gente te ajuda a achar. A gente, eu digo eu e as mulheres do grupo, porque é uma ajudando a outra, uma puxando a outra. E meu perfil pessoal, caso você queira, sei lá, conhecer outros assuntos que eu falo, Caroline GMS. Caroline com K no RG e no Instagram. Caroline GMS. Valeu, gente. É isso. Lembrando que esse episódio foi feito na casa da Júlia, não na biblioteca, que é o nosso habitat natural. Então a gente pede paciência para os nossos ouvintes quanto à qualidade técnica. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Eu também queria falar para vocês que no nosso Instagram a gente faz sempre um carrossel com as fontes que a gente usou para ficar mais fácil para vocês acessarem. A gente recebeu um elogio semana passada que a segunda melhor coisa depois do podcast é o carrossel de referências. Fiquei felizona. Sim, vamos colocar lá desse episódio também, que tem muitas referências. Então, se você quiser estudar mais sobre o assunto, é só olhar a descrição, seguir a gente no Instagram. E muito obrigada por ouvir a gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau.